Olá, meninos. Nós vamos fazer aqui agora, né, a nossa última aula envolvendo isomeria, tá? Especial, né, que aí a gente vai ver. Nós vimos aqui a isomeria cis, né? Nós vamos ver aqui a parte dos isômeros ópticos, tá? No caso da isomeria especial, tá? Quando a gente fala dos isômeros ópticos, meninos, primeiro a gente tem que pensar que os isômeros ópticos é como se um isômero fosse a imagem um do outro. Então, nós vamos ter um composto, uma molécula, tá? E o isômero desse composto é a imagem dele. É como se a gente pegasse esse isômero e refletisse esse composto num espelho, né? A imagem do espelho seria um isômero e o composto que está em frente ao espelho, o outro isômero. A gente sabe que as imagens que nós colocamos no espelho, elas são invertidas, né? Então, por exemplo, se a gente projeta, se a gente coloca a nossa mão esquerda, né, em frente ao espelho, né, o reflexo aparece para a gente da mão direita, né? Então, as imagens em frente ao espelho, elas são invertidas. Então, por isso que eles são compostos diferentes, porque apesar de uns serem imagens dos outros, eles vão ser invertidos. Então, quando a gente trabalha com a isomeria óptica, a gente trabalha com esse conceito de imagem e a gente trabalha com esse conceito de sobreposição. Quando por exemplo, a imagem esquerda e a mão direita e a mão esquerda, elas são iguais, né? Elas são iguais. Mas quando você sobrepõe umas sobre as outras, você vai ver que seus dedos, né? Eles não vão bater uns sobre os outros, mas elas são iguais, né? Então, é como se fosse isso a isomeria, tá? Aí não vai bater. Um dedão, por exemplo, não vai bater um sobre o outro. Um dedão fica para o lado direito, um fica para o lado esquerdo, quando você coloca uma mão sobre a outra. É como se fosse isso que acontecesse com com os nossos isômeros, tá? Então, quando a gente trabalha com isso, a gente vai trabalhar com o conceito de simetria e assimetria, tá? O que vem a ser uma coisa simétrica? Por exemplo, uma esfera é simétrica. A esfera, a imagem da esfera é a própria imagem da esfera. Ela não tem lados diferentes. Se eu pego um dado, um cubo, é a própria imagem. Eles são todos simétricos, de um lado e do outro. Uma cadeira também, como aqui, também é simétrico, tá? Agora, quando a gente pega a mão, por exemplo, são conceitos de não simetria, assimétricos, tá? Por exemplo, se a gente pegar essa carteira aqui e dividir ela ao meio, um lado não é a imagem do outro, tá vendo? Que essa imagem aqui, ela já vai ter o quê? Ela tem esse lado aqui. Então, não é simétrico. Um par de sapato não é simétrico. Eles podem ser iguais, mas não é simétrico. A mão também não é simétrica. Então, quando a gente trabalha com esse conceito, justamente a não simetria gera pra gente imagens diferentes, tá? Então, quando a gente está trabalhando com isomeria óptica, a gente vai trabalhar com compostos assimétricos, com carbono assimétrico, que a gente chama de carbono quiral, tá? Então, para a gente ter carbono, para a gente trabalhar com isomeria especial, isomeria óptica, a gente tem que ter um carbono quiral, tá? Agora, o que vem a ser um carbono quiral? O carbono quiral, gente, é aquele carbono que tem todos os seus ligantes diferentes. Então, por exemplo, aqui é uma ligação, tá vendo? O cinzinho é o carbono. Então, esse carbono está ligado a um flúor, a um hidrogênio, ao bromo e o cloro. Então, esse cinza é o carbono quiral, que eu também falo que é o carbono assimétrico. Então, o carbono que possui todas as ligações diferentes é o carbono quiral. E somente o carbono quiral ou carbono assimétrico é capaz de fazer isomeria óptica, tá? Então, somente o carbono que faz todas as ligações, suas 4 ligações a compostos diferentes, é capaz de fazer isomeria óptica, tá? Então, vamos ver como que seria essa isomeria óptica. Bom, a gente tem aqui o nosso carbono quiral. Então, ele está aqui, a gente está ligado ao flúor, cloro, bromo e tom. Então, o que a gente vai fazer? A gente quer achar
o isômero desse carbono. Então, é como se eu colocasse esse composto em frente a um espelho. Vamos colocar em frente ao espelho e vamos refletir a imagem dele. Se ele ficasse em frente ao espelho, gente, vamos desenhar a imagem dele. Então, ó, esse cloro aqui, a imagem dele estaria aqui, né? Mais pertinho do espelho, né? O bromo aqui, o hidrogênio lá atrás e o flúor lá em cima. Então, esse composto é a imagem do composto 1, tá vendo? Ó? O cloro pertinho aqui, o bromo aqui, o hidrogênio aqui, o flúor. Então, a gente tem uma molécula 1 que, quando colocada sobre um espelho, me faz uma reflexão que dá uma origem da molécula 2. Agora, se vocês forem reparar, a molécula 1 e a molécula 2, elas não são iguais. Por quê? No plano, né, vendo isso em 3D, vendo isso espacialmente, essas moléculas não são iguais. Por quê? Na hora que você sobrepõe uma outra, gente, agora vamos pegar aqui, ó, vamos tirar, é como se você estivesse, ó, vamos pegar essa imagem, tirar aqui do slide e colocar uma em cima do outro. Vamos tirar daqui e colocar aqui em cima. Olha o que acontece quando a gente sobrepõe uma sobre a outra. Você vê que aqui, ó, não sobrepôs, tá vendo? Quando você coloca uma molécula sobre a outra, não sobrepôs. Aqui também não sobrepôs. O que identifica que essas moléculas são diferentes, tá? Então, aqui a gente tem a nossa isomeria óptica. Esse aqui é um isômero, esse aqui é o par dele, tá? Então, o seu isômero e o seu par. O que a gente fala que são os enantiômeros, tá? Esse aqui é enantiômeros, é o parzinho esse, mais esse aqui, tá bom? Então, aí, a isomeria óptica. Então, primeiro, para a isomeria óptica, eu preciso ter um carbono quiral. Eu preciso ter uma imagem. Essas imagens não se... Nesses compostos, eles não sobrepõem, tá? Então, aqui, condições suficientes para haver isômeros ópticos é o carbono quiral, que eu já falei com vocês, em que as ligações R1, R2, R3 ou R4, todos têm que ser diferentes entre si, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, quando a gente vai falar sobre um carbono quiral, a gente costuma colocar um asterisco sobre o carbono quiral. Então, aqui a gente tem, olha, tá ligado a hidrogênio, CH3, OH, aqui todas as ligações são diferentes, então é um carbono quiral. Esse aqui é um carbono quiral, todos eles são carbonos quirais, tá? Aqui da mesma coisa do ácido lático, né? A gente tem um ácido lático, né? Aqui escrito na fórmula 3D, ó, pra gente. E aqui é sua imagem. Quando a gente sobrepõe uma imagem da outra, a gente vê que não tem correspondência. Então, nós temos aqui que esses dois compostos, eles são o quê? Isômeros, tá? Então, nós temos isso daí, tá bom? Nós chamamos eles de enantiômeros. Agora, como que eu consigo identificar esses dois compostos? Esses dois compostos, um e o outro, como é que eles são diferenciados? Eles são diferenciados pelo seguinte, gente. Quando a gente joga uma luz polarizada sobre eles, uma luz polarizada, um dos compostos eles tem características de girar essa luz polarizada para a direita e o outro para a esquerda. Então, é o principal fato em que eu consigo distinguir eles. Um gira para a direita e o outro gira essa luz polarizada para a esquerda, tá? Então, o que acontece aqui desse composto? Então, aqui, a gente vai ter o composto mais 2-metilbutanol, tá? E o menos 2-metilbutanol. Esse aqui é o par de isômeros, tá? O mais, a gente fala que é o destrógeno, tá? Ou destrorotatório, que é aquele que gira a luz polarizada para a direita. Então, o composto, né, quando eu vou dar o nome, eu coloquei o mais na frente, porque a forma de identificá-los, né, é através desse mais e menos, que quer dizer que o mais gira a luz polarizada para a direita e o menos gira a luz polarizada para a esquerda, tá? E vocês podem observar que aqui as outras propriedades físicas, por exemplo, a forma molecular é a mesma, o ponto de ebulição é o mesmo, a densidade é a mesma, a solubilidade é a mesma. Só que aqui nós temos a diferença do desvio da luz polarizada. Um gira para a esquerda e o outro vira para... esse aqui vira para a direita e esse aqui vira para a esquerda. Então, o que vira para a esquerda a gente chama de levógiro ou então levo-rotatório, tá? Então, essa aí é a principal diferença aí dos nossos isômeros espaciais, tá bom, gente? Bom,
Então, aqui a gente termina a nossa disciplina, tá bom? Gente, aí o curso nosso, né, termina por aqui. À medida do possível, vou respondendo as dúvidas de vocês no WhatsApp, tá? Confesso com vocês que para mim ficou, né, assim, a gravação de vídeos, disponibilização de YouTube e, né, como conciliar com meus outros trabalhos, ficou bem apertado, mas assim que possível, se vocês tiverem alguma dúvida, pode me perguntar, apesar do curso, né, da gente ter terminado e tudo. Às vezes não consigo responder as dúvidas no momento, mas eu vou respondendo assim que possível, tá bom? Aí qualquer dúvida que vocês tiverem, que tiver, né, precisando de alguma coisa, vocês podem me procurar, tá bom? Um abraço para vocês, desejo felicidade, sucesso. E estou à disposição se vocês precisarem de alguma coisa, tá? Peço desculpas, né, por alguma coisa, se não tiver, né, assim, sair, não ter respondido às vezes alguma coisa no momento, é justamente por causa dessas questões de conciliação de horário, tá? Eu agradeço pela atenção e, né, pela disponibilidade de vocês, tá? Um abraço, até mais.